Vamos abrir as Escrituras no livro de Juízes, capítulo de número 10. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Zacar chamado Tolá Ben-Puar, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos, que montavam 30 jumentos, e possuíam 30 cidades, chamada até nossos dias de Avot-Yair, povoados de Jair, e se situam nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, prestaram culto às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel, do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim, e a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir aos Baalins. Então o Senhor os questionou: quando os egípcios e os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os manonitas vos escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos desses inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonastes para cultuares a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Ide, rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam ao Senhor: ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos libertes neste dia terrível. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos, e prestaram culto ao Senhor. Então o Senhor teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Essa, irmãos, é uma porção da palavra do Senhor que eu tenho o desejo que essa manhã, dentro do contexto do qual nós estamos vivendo, ela se expanda aí na sua mente, dilate o seu coração
e reverbere como fruto para a vida, porque senão é texto, é letra, é história, é encadernação que não se transforma em encarnação e, portanto, se assim não for, não ganha qualquer significado. Como eu falei há pouco, a gente vem aí de um trauma, de dias de angústia, de medo, de desespero, de violência, de escassez, de desgoverno, com a greve, diga-se de passagem, justa, dos caminhoneiros, que começou dia 21 de maio e que saiu de todas as projeções, de todas as possibilidades de controle e se transformou num grande caos para o nosso país. Pior é a gente depois ver que vem a público informações de que a greve era anunciada, de que houve advertência, de que houve a tentativa de negociação, mas que absolutamente nada foi feito. E, obviamente, dentro de um protesto legítimo, de uma classe que está asfixiada, que está esmagada por uma política perversa, infiltraram-se outros grupos, e hoje já se sabe que existem empresários fazendo lockout, aquela prática de coibir que o empregado possa realizar suas atividades para tirar algum tipo de proveito. Existem infiltrações, obviamente, de grupos políticos que queriam demandar muito mais do que o reajuste do diesel ou apenas a liberação do frete quando o caminhão está com o eixo suspenso, mas que queriam a derrubada do governo e, pior ainda, alguns desejando intervenção militar, porque nunca estudaram história e não viveram os anos de chumbo da ditadura, não sabem que até para poderem hoje protestar e dizer que querem intervenção, isso é fruto do Estado democrático de direito que permite que as pessoas se manifestem. A gente ficou encurralado, as pessoas não podiam se deslocar, houve imediatamente desabastecimento de toda sorte, não só de combustível, mas de alimento, de insumos para as indústrias. As empresas começaram a dar sinal de paralisação, e isso nos revelou um governo sem força, sem capacidade de articulação, um governo despreparado, um governo que é incapaz de nos dar um pouco de tranquilidade para permitir que o país viva na normalidade possível. Os estragos que ainda estão sendo medidos serão de ordem assustadora. 70 bilhões é o número inicial que está se projetando em termos de perdas para o país. O nosso PIB, que havia sido projetado para chegar perto dos 3% esse ano, talvez não chegue a 2%. É uma perda muito grande, muito significativa para o país. Some-se a isso os aumentos aí que estão sendo feitos pelos oportunistas, que vai ter reflexo na inflação. Some-se a isso vários segmentos que ficaram desabastecidos, como o segmento de alimentos, sobretudo na parte de aves, milhões de animais mortos, e a recuperação desse setor vai levar tempo. Panorama que se desenha pós-crise é estarrecedor. O pior, obviamente, já passou, mas as consequências ainda vão ficar por bastante tempo. E aí, obviamente, começam as especulações, né? O que será que está acontecendo com o Brasil? O Brasil que foi, nas décadas de 60, de 70 e de 80, alvo de grandes avivamentos, de derramamento do Espírito Santo, de crescimento da igreja,
de uma ânsia e um esplendor evangelístico. O que está acontecendo com o nosso país, esse gigante, né, que a gente canta pela própria natureza, mas que parece viver dias de nanismo, de um povo que tem se tornado pigmeu, achatado por sucessivos governos opressivos que vão dilapidando, destruindo todas as nossas forças, toda a nossa resistência. Circularam alguns áudios e aqueles pregadores do Apocalipse que afirmam que nós estamos debaixo de maldição, que nós estamos debaixo do castigo, que agora virá a fúria de Deus. Teve um aloprado aí que disse que agora em maio Satanás ia visitar o Brasil. E aí já estão dizendo que a visita foi justamente na crise. Mal sabe ele que Satanás está entronizado ali em Brasília já há muitos e muitos e muitos anos, comandando aqueles que dizem que comandam a nossa nação. E aí, nós estamos debaixo do castigo, estamos amaldiçoados, estamos sendo reprimidos por uma ação divina. Deus colocou a sua mão e agora vai nos asfixiar, porque nós nos desviamos dos seus caminhos. Como é que você faz essa leitura? Eu olho para esse texto riquíssimo do livro dos Juízes, que mostra a história de Israel, vivendo também um caos político, caos econômico, caos religioso, e acho tudo tão semelhante com os nossos dias, apesar de nós estarmos aproximadamente 3.000 anos desse texto. Por isso, essa manhã, eu queria conversar com você justamente sobre isso, porque a despeito de ter faltado gás, gasolina, tomate, batata, ter faltado uma infinidade de insumos para a indústria, ter faltado transporte, eu acho que o maior desabastecimento que nós somos vítima nesses dias é o desabastecimento de esperança. Nós perdemos a esperança não só no país, mas naqueles que o governam, e perdemos inclusive a esperança em Deus. Essa manhã eu queria tratar desse tema com você, mas não queria fazer isso antes de lhe convidar a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Santo, nós adentramos nesse espaço de reflexão, comunhão e adoração para essa manhã sermos expostos à Tua Palavra, de tal forma que o Teu Espírito nos dê discernimento, entendimento do contexto e da situação no qual nós vivemos, com o propósito de que possamos nos posicionar de forma consequente, proativa, estimulante, e não nos apanhemos assustados, que não nos encontremos imobilizados, que não percamos o entendimento de que Tu continuas assentado no Teu trono, e como diz a canção, Tu continuas sendo bom e Tu continuas sendo Deus. Essa manhã, dá-nos a Tua paz e o prazer de sempre Te servir com alegria, no nome de Jesus. Amém. Livro dos Juízes, escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. A teologia tradicional acredita o texto dos Juízes ao profeta Samuel. A crítica literária, que fez análises mais aprofundadas, não qualifica o autor, diz apenas que o texto é um texto de uma única pessoa que fez uma leitura desses fatos num tempo onde apenas a tradição oral estava sendo exercida, portanto não havia escrita. É alguém posterior que faz essa compilação e produz esse maravilhoso tratado para a gente.
que é que trata o livro dos Juízes? Logo depois da morte de Josué, que sucedeu Moisés, né, que invadiu o território de Canaã, e aí nós estamos a 1200 antes de Cristo, as tribos acabaram ficando sem um único líder, e elas se fragmentaram na tentativa de enfrentar os inimigos estrangeiros e de ocupar definitivamente aquela terra. E aí nós tínhamos filisteus, midianitas, amonitas, moabitas, que são inimigos históricos, né, de Israel, que continuavam lutando e oferecendo resistência, porque aquele território havia sido invadido, eles estavam infiltrados, e essa conquista total, a derrota, né, final desses inimigos só vai acontecer com Davi. Então, algumas centenas de anos depois, quando Davi exerce o poder assumindo o trono, é que nós vamos ter então aquela parte do território ali da Palestina sendo toda dominada por Israel. Pois bem, é justamente em meio a esse contexto que surgem essas figuras dos juízes, que não são como os reis. A monarquia em Israel vai começar justamente quando esse período dos juízes, um período aí cerca de 200 anos, esse período se encerra. E esse livro vai falar de 12 juízes que se levantam para estabelecer, portanto, a liderança desse povo. Eram homens e mulheres, porque nós temos Débora, né? Cheios do Espírito Santo, gente zelosa, gente que tinha uma personalidade marcante, gente capaz de se impor moralmente sobre o povo, e gente com a expressão de liderança necessária. Quando Israel entrou na terra de Canaã, ele era um só povo. Logo depois da entrada, nós já percebemos a fragmentação quando são estabelecidas as 12 tribos e os territórios são sorteados. E depois, lá em Salomão, nós vamos ver uma outra divisão, quando então se estabelece o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Samaria. Então nós estamos aqui passeando pela história, nós estamos aqui analisando textos de acontecimentos que se deram efetivamente, e, como eu falei no começo, essa é uma narrativa do escritor deuteronomista, e quem fez seminário teológico, ou quem gosta de ler teologia, esse é um texto deuteronomista, que vai revelando, né, a conquista dessas terras, e revela também um arquétipo, um modelo, um molde, de como a teologia do livro dos Juízes, ela é construída. E é um processo cíclico, curioso, porque se você vai lendo com atenção o livro, vai vendo que a narrativa vai sempre se repetindo, ou seja, vai haver uma luta entre Israel e os seus inimigos. Depois dessa luta, quando Israel consegue a vitória, ele vai se desviar, ele vai cometer uma transgressão pela idolatria, pelos desvios morais. Depois, os povos inimigos se levantam, vão contra Israel e eles são derrotados. Aí eles passam a experimentar as punições inerentes da subjugação. Depois, vem um arrependimento com a confissão de pecados. Deus perdoa o seu povo e finalmente eles são restabelecidos. O livro gira em torno desse molde. O tempo todo esse processo está acontecendo, está se desencadeando e sempre da mesma maneira. E por isso que eu digo que é um arquétipo, porque isso aqui se projeta para todos os povos, para todos os tempos, e chega certamente com muita propriedade aos nossos dias. Quais eram os problemas que essa gente estava enfrentando nesse texto específico que nós lemos do capítulo 10? Eles tinham novamente se deparado com os inimigos,
tinham sido subjugados, 18 anos agora de servidão, de escravidão, e aí você vê que faltava um comando, faltava uma visão estratégica, faltava um planejamento. Eles tinham uma profunda fraqueza política, porque estavam fragmentados, e eles tinham uma dificuldade profunda militar. Nós percebemos também no capítulo 9, o capítulo que antecede esse capítulo 10, o governo de Abimeleque, que era filho de Gideão, que foi um governo terrível, onde houve muita violência, muito derramamento de sangue. Era um déspota que se assentou no lugar do trono, se declarou rei e exerceu uma ditadura sanguinária, persecutória. Portanto, está dentro do contexto disso que a gente está lendo. A gente vê que eles tiveram perdas econômicas enormes, porque com essa fragmentação você tem dificuldade de realizar comércio, você tem dificuldade de produzir, e essas sucessivas invasões destruíam qualquer tipo de empreendimento que houvesse sido levantado. Você vê que eles são dominados por povos estrangeiros, e isso obviamente remete a uma aculturação com outro tipo de vida, com outros deuses, com outras crenças, com outras atividades, inclusive atividades profissionais. Havia uma mistura, havia uma absorção de costumes, e nem sempre esses costumes eram os melhores. E depois, quando havia o rompimento, aquilo já havia se tornado parte da vida. E como fato que nós percebemos é que eles se extraviaram do ponto de vista religioso, começaram a adorar e a servir aos deuses cananeus, aos deuses daqueles povos, a fazer culto, a levantar altares, a fazer ofertas, a se prostrarem perante os ídolos. Houve, conforme o escritor, uma prostituição espiritual. Veja como o termo é um termo chocante, prostituição espiritual. E a distância, cada vez maior entre essas tribos, vai dispersando, vai destruindo todo o sentimento de unidade. Eu olho para esse contexto que está descrito aqui, tão distante da gente, e acho tudo tão parecido. Eu olho para o Brasil desses dias e vejo um Brasil tão parecido com esse Israel aqui, descrito no Tratado dos Juízes. E curioso, vocês sabem onde é que eles estavam habitando? Eles estavam em Gilgal. Gilgal é considerado um dos santuários de Israel. Gilgal e Betel eram os dois mais famosos, É em Gilgal que se fez, por exemplo, a circuncisão. Foi em Gilgal onde se comemorou pela primeira vez a Páscoa. Portanto, eles estavam numa ambiência de um lugar de devoção, de adoração, de culto ao sagrado. Olha como isso é parecido com a gente, porque nós somos o maior país cristão do mundo. Nós somos o povo que diz carregar a consciência e as verdades da fé e do Evangelho. Nós somos uma nação colonizada por um cristianismo ibérico. E tivemos um avivamento protestante aí a partir do século XVIII, com a chegada de muitos e muitos missionários, e um boom nos últimos 20, 30 anos do século XX, que fez com que nós nos tornássemos hoje quase 30% da população. Portanto, nós estamos falando de um país de gente de Deus, de gente que professa a Deus, de gente que canta a Deus, de gente que lota as igrejas, de gente que faz marcha para Jesus, de gente que enche e lota estádios de cantores gospel. E nós estamos mergulhados no caos. O Rio de Janeiro é o estado com a maior presença de evangélicos do país. E vejam o que é o Rio de Janeiro. Veja no que se transformou o Rio de Janeiro. E aí a gente se questiona qual é a relevância dessa igreja.
Qual é o significado dessa igreja para a sociedade? Que tipo de impacto esses cristãos produzem na existência da nossa nação? Olhe para o caos de Israel no livro dos Juízes e a gente vai ver que é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo. Injustiça, má distribuição de renda, as pessoas sendo esmagadas, os cartões de crédito e os bancos, que são de meia dúzia de famílias, lucrando de forma exorbitante, e o governo sem qualquer tipo de controle sobre essas fortunas, violência, um Estado sob intervenção federal, os bandidos não se intimidam mais nem com as forças armadas, a gente vive um descaso com saúde, a gente vive o abandono da população, a gente vive a indústria da desinformação, porque a educação nesse país não se investe, porque é muito mais fácil você manipular gente que não pensa. É uma indústria de desinformação, é um projeto de Estado o que nós enfrentamos em termos de educação, e aí a gente vê uma corrupção endêmica, um câncer metástico, isso está no cara que vende picolé na praia, isso está no pequeno empresário borracheiro, isso está no proprietário da microempresa que vende tecido, isso está nas grandes empreiteiras e nas construtoras, e isso está em toda a classe política, do vereador ao presidente. Estamos aí, inclusive, com o presidente Temer sendo alvo de inquérito. Assim que acabar o mandato, é muito provável que ele vá para a cadeia. Hoje nós temos governador preso, hoje nós temos o ex-chefe do Congresso preso, hoje nós temos ex-presidente preso, hoje nós temos senador preso, nós temos deputado preso, ou seja, é uma coisa impensável, nenhuma nação do mundo suportaria o que nós estamos suportando. Somos, inclusive, escravos de outras culturas, né? Assim como Israel também foi. Somos dominados, uma dominação branca, uma imposição de um capitalismo que nos faz consumir aquilo que, inclusive, nem precisamos. Você tem aí a Petrobras, com uma política de combustível que faz acompanhar o mercado internacional, sim, porque ela é uma empresa para dar lucro aos seus acionistas. E, por outro lado, uma empresa gigante num país que poderia ser autônomo em combustível, que não tem uma política que consiga ajudar o povo. E não se chega a um meio termo. Aí você viu que no passado se tirou dinheiro da Petrobras para se botar na saúde. Agora vai se tirar dinheiro da saúde para se botar na Petrobras. E aqui eu não estou levantando bandeira ideológica, que vocês sabem que eu não tenho partido, nem sou de direita, nem sou de esquerda. Eu estou analisando os fatos de forma crua. E aí na quinta-feira foi 2 milhões de pessoas para a rua marchar para Jesus. Marchar com Malafaia, com Estevão Hernandes, com esses sujeitos que prostituem o evangelho, é prostituição espiritual, como diz o texto dos Juízes, propaganda política, merchandising. Você não tem ideia da grana que rola num negócio daquele. Eu estou falando aqui para que, se você vê, você mande para ele, manda ele me processar por conta disso, porque a gente sabe como aquele circo funciona. E a gente olha e pergunta: para que essa marcha? Eu recentemente preguei para vocês que o evangelho não precisa de marcha, ele precisa de macas, para a gente recolher os destroçados, os desvalidos, os esmagados, os deprimidos, os invisíveis sociais que esses sucessivos governos estão produzindo. É um curso aloprado de uma igreja morta, que ensina uma teologia metafísica, ensina você a brigar com o demônio, porque você não quer brigar com a fome, com a miséria. Ensina você a ir atrás de prosperidade, enquanto o outro está agonizando sem ter um teto para se cobrir da chuva. É uma igreja que tem tudo a ver com o cristianismo e não tem nada a ver nem com Jesus, nem com o evangelho. E aí a gente pergunta: essa situação que está aí é fruto do quê? Será que Deus nos abandonou?
Será que nós devemos clamar porque estamos sob a maldição de Deus? Porque Deus agora cansou e mandou agora os seus anjos para travar e fechar todas as portas para que a gente sofra nessa teologia da vingança do Deus que é o Deus do castigo, do Deus tirano, do Deus que é aquele ser beligerante, aquele ser que não se controla, que mete a mão para esmagar e para descer fogo do céu. Ah, quantos vídeos eu vi nesses dias de pastores falando sobre isso. Alguns, inclusive, me pedindo para fazer interpretação. Eu digo, isso aqui é impossível de interpretar, porque é tão bizarro que não vale a pena a gente perder tempo. Deixa eu voltar para o contexto do texto de Juízes, capítulo 10. Você sabe, como eu falei há pouco, no capítulo 9, tinha reinado esse Abimeleque. Esse sujeito matou 70 irmãos que ele tinha, 70, matou para que ele ficasse com o poder. E exerceu um poder de tirania, ele esmagou as pessoas e disse, agora eu vou ser o rei. E reinou por 3 anos. Depois foi vítima de um complô para que ele fosse derrubado e ele foi assassinado. E eu acho curioso porque depois da morte desse Abimeleque, vieram 2 juízes, é assim que começa o capítulo 10. O primeiro juiz, ele reinou por 23 anos, aí morreu. Depois veio um segundo juiz, e esse segundo juiz, ele reinou por 22 anos. E aí o capítulo 10, verso 6, começa dizendo assim, que Israel, mais uma vez, começou a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu fui lendo o texto, e porque eu estou impregnado, né, com os acontecimentos dos últimos dias, eu fiquei pensando, rapaz, esse Abimeleque, que era esse tirano, que era esse déspota, que era esse sujeito belicioso, que era esse sujeito violento, lembra muito o nosso período da ditadura militar. Um período de asfixiamento, um período de bota de aço, um período de cerceamento de liberdade, um período de expulsão das cabeças pensantes, um período de muita morte, de muita tortura, de muito purão, de muito doicode. E quem viveu esse tempo e quem lê história sabe como foram aqueles dias. Aí veio a abertura política, aí vieram as diretas já, e o país começou um processo de redemocratização. E aí vieram 2 governos praticamente. A gente teve um governo de extrema direita com Sarney, depois a gente teve os anos aí de PSDB, porque o Collor a gente não pode nem contar, que era um governo de centro-direita, e depois vieram os anos do PT, que eram governos de esquerda. Parece muito com esses governos que sucederam a Abimeleque. 23 anos de um governante, um juiz, depois 22 anos de outro juiz, e o povo foi passando, e o tempo foi se consumando, e as coisas foram acontecendo. Mas, curiosamente, depois de tudo isso, diz o texto que os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu não sei se você ainda guarda algum tipo de ilusão de que esquerda, direita, centro pode produzir algum tipo de mudança. Eu não sei se você ainda acalenta aí um sonho de que algum homem, algum líder possa ser capaz de reverter o destino de um povo. Porque a história nos revela que todos esses líderes tinham seus próprios interesses, suas próprias convicções, estavam sempre dispostos a implementar aquilo que o seu coração mais desejava. Sobretudo, se nós analisarmos esses últimos 30 anos no Brasil, nós já temos material suficiente para perceber que o nosso socorro não virá de Planalto, nem virá de Palácio,
porque o nosso socorro vem única e exclusivamente do Senhor. O que nos ensina a teologia dos Juízes, o que nos revela esse texto de narrativa histórica, o que é que nós podemos tirar como lição? Porque o que me preocupa nesse tempo não é que faltou gás, não é que faltou gasolina, não é que faltou batata, tomate, ou faltou frango. O que me preocupa é que nós estamos zerados, o nosso estoque de esperança, de fé, está totalmente zerado. Nós estamos desabastecidos de um combustível que só pode ser alimentado quando existe uma relação vertical com o sagrado. Isso é algo que só pode ser produzido por uma mudança profunda de consciência, de coração, que produz arrependimento genuíno e que se desdobra em atos de bondade, de misericórdia e de justiça. Estarmos desabastecidos de coisas é algo superável. Estão aí países que enfrentam bloqueios há anos e sobreviveram. Cuba conta-nos a sua história. 50 anos de blackout, 50 anos de restrições, e ninguém morreu não. Estão lá, sobrevivendo, inclusive se tornaram excelentes em algumas verticais da economia, como por exemplo, eles possuem excelência em saúde. O desabastecimento não mata um povo, mas a desesperança e a falta de fé, isso pode matar. E eu queria refletir com vocês, se você quiser voltar à sua Bíblia, a mensagem é expositiva, tudo está no texto. Eu quero refletir sobre as lições que nós aprendemos com o povo de Israel, e a primeira delas é o seguinte: o pior tipo de corrupção é aquele que destrói a alma humana quanto à noção da existência de Deus. Veja aí o verso de número 6. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, prestaram culto às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração. Você quer saber qual é o pior tipo de corrupção? É a corrupção que destrói a alma humana quanto à noção da existência de Deus. Cada um desses deuses que são citados nesse texto são divindades ligadas a um povo. E cada divindade ligada a um povo também tinha uma ligação com uma região. Era um Deus ligado à fertilidade, era um Deus ligado ao controle da chuva, do tempo, do clima. Era uma divindade da guerra, era uma divindade que estava ligada às enchentes dos rios. Portanto, eram cultos que se faziam a um panteão de ídolos, para que a vida pudesse então transcorrer de maneira perfeita, ajustada. Você quer saber qual é o pior tipo de corrupção? Não é essa que nós enfrentamos, não. O pior tipo de corrupção é aquela que nos tira o temor e o entendimento de que há um Deus no céu. Porque você não venha me dizer que um sujeito como Eduardo Cunha, que se escondia atrás de uma religião perversa, maligna, diabólica, frequentador de culto, com a sua alma vendida ao demônio, ele tem algum temor de que exista um Deus nos céus. Porque a pessoa que tiver o mínimo de consciência de que há um Deus, um eterno governante de todas as coisas e Senhor sobre todos e justo juiz, não faria certas coisas. Pior que aconteceu no nosso país foi
nós termos nos corrompido e nos prostituído espiritualmente. E o que é uma prostituição espiritual? É quando eu vou adorar os deuses da macumba? É quando eu vou fazer culto a Iemanjá? É quando eu vou para o despacho na encruzilhada? Ah, como vocês se preocupam com essas coisas. Isso é o que tem menos impacto, isso é o que produz menos destruição. Pior prostituição espiritual é aquela do sujeito que se prostitui a mamon, ao dinheiro. É aquele que se prostitui ao poder. É aquele que vende a sua alma ao diabo para, como ele, ser entronizado acima de todas as coisas. É aquele que quer chegar no pináculo do templo. É aquele que quer ver os reinos da terra dobrados aos seus pés. É o sujeito que nunca se sacia com nada e ele sempre quer mais, porque esse tipo de apetite só se sacia com a terra da sepultura. Essa é a pior prostituição espiritual do nosso país. Não é prostituição a imagem de pedra, de barro, de gesso, não. Não é essa briga boba entre católicos e protestantes por idolatria à imagem de santo dentro da igreja, não. Se esse fosse o nosso problema, nós não tínhamos problema nenhum. O pior tipo de idolatria é a idolatria que nós fazemos a nós mesmos. É essa ânsia, esse desejo perverso de crescer em detrimento da gente ver o outro sendo esmagado, comprimido, sendo destruído. O sujeito não tem onde comer, não tem onde morar, não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, não tem nada, e a gente continua explorando. Não há nenhuma política, nem nenhum político que nos dê a perspectiva de que nós vamos ter uma nação mais equânime, com uma renda que seja mais distributiva. E olhe que nós estamos falando de um dos países mais ricos em termos de recursos naturais do planeta. Ah, esse tipo de prostituição. Isso é a síndrome de Babel, meu amigo. Isso são os homens querendo chegar nas portas do céu. São os sujeitos como o César Cabral, que não tinha limite para nada, que destruiu o segundo maior estado do país, que tem um orçamento de 180 bilhões de reais, e ele destruiu o estado com corrupção, porque queria mais, porque queria mais, porque queria mais. Esse é o nosso maior mal. E o texto dos Juízes nos ensina que quando essa corrupção se instala no coração do homem, quando existe essa prostituição espiritual, quando nós começamos a servir outros deuses, e não necessariamente são divindades de pedra, de bronze ou de barro, mas muitas vezes é o nosso próprio ego que se instalou e se assentou no lugar no qual só Deus pode se assentar. Quando isso acontece, saiba que a destruição está a caminho. Segunda coisa que o texto nos ensina é que o castigo de Deus é nos deixar a própria sorte. A ira de Deus provoca o seu distanciamento do homem. Veja aí os versos de número 7 e número 9. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Verso 9. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim. E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Olha, um pregador do Evangelho, um profeta de Deus, abria sua boca para dizer que Deus coloca câncer nas pessoas, para dizer que Deus destrói a vida de um sujeito, para dizer que Deus leva um empresário à falência, para dizer que Deus faz com que a vida familiar se acabe, para dizer que Deus permite que o cara se envolva com prostituição e com drogas e tenha a sua vida destruída. Esse não entendeu absolutamente nada do Evangelho. Ele ainda está imaginando aquele Deus do Velho Testamento, na leitura
dos sábios e dos profetas, que está associada ao contexto do seu tempo e a interpretação e a possibilidade da revelação que eles tinham, mas que não fizeram uma leitura de Jesus, que é o Deus que encarna e que vem nos dizer e nos mostrar como Deus é. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus é? Olhe ele falando com Tiago e com João, que queria mandar fogo sobre Samaria, dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque eu não vim para destruir as pessoas, eu vim para salvar as pessoas. Portanto, o texto dos Juízes, um texto que está 3.000 anos de nós, já revela o escritor deuteronomista, tendo a revelação e o entendimento de que o castigo de Deus é nos abandonar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão: se você estiver fazendo besteira, se você estiver pecando, se você estiver chutando o pau da barraca, se você estiver quebrando todo tipo de princípio e não acontecer nada na sua vida, fique extremamente preocupado, por duas coisas. Primeiro, porque a Escritura diz no livro de Hebreus que Deus disciplina quem Ele ama. Portanto, quem não tem disciplina não é filho, é bastardo. E a segunda coisa é que, se nada está acontecendo, é porque Deus se afastou de você e você nem percebeu. É porque Deus se retirou da sua presença e você não percebeu. É porque o Espírito de Deus está comunicando com você e você não está percebendo. A vingança de Deus é se afastar do homem. A ira de Deus é entregar você à sua própria sorte. Ah, você quer viver pelos seus próprios caminhos? Ah, você quer se estribar no seu próprio entendimento? Ah, você quer lutar com as suas armas e pela sua própria força? Então faça isso, filho. Eu vou me afastar e vou ficar só olhando à distância. A vingança de Deus foi a cruz, meu irmão. Deus matou Deus na cruz, por amor a você. A gente lê a história de todo Israel no Velho Testamento, e os textos sempre terminam da mesma forma, que Deus se apiedou e que Deus se inclinou para o aflito e que a salvação vem do Senhor. Sempre os textos são dessa forma. Portanto, o que nos revela o escritor do livro de Juízes é que Deus disse: ah, Israel, vocês querem continuar vivendo nos seus próprios preceitos, confiando na sua própria estratégia, vivendo com o seu próprio entendimento? Vocês querem continuar calcados na vossa capacidade? Então eu vou os entregar, eu vou deixar vocês, eu vou me retirar como um cavalheiro, e vou deixar que vocês façam suas próprias escolhas e que vocês trilhem o seu próprio caminho. O Brasil está debaixo de maldição? Não. Deus continua no mesmo lugar onde sempre esteve. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Deus continua no mesmo canto. Agora, que nós estamos entregues à nossa própria sorte, nós estamos. Que nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos. Que nós temos pecado sistematicamente contra Deus, nós temos pecado. Que nós temos quebrado todos os valores e todos os princípios, nós sim temos feito isso. E a consequência disso é que Deus nos abandonou. Mas pastor, as igrejas estão lotadas de gente, estão, é verdade. Pastor, tinha 2 milhões de fanfarrões antes, gritando: Jesus é o Senhor. É verdade. E a corrupção e a desgraça está aí. As pessoas mais desonestas, mais safadas, mais caloteiras, mais mentirosas com as quais eu convivi na minha vida eram crentes. Era gente que vivia em Gilgal. Era gente que vivia no santuário. Era gente que vivia sacrificando, e não tinha ética, e não tinha caráter, e não tinha nada. Terceira coisa que o texto nos ensina, é que escrutinar a história
e avaliar o que se fez é parte essencial no processo de entendimento da transgressão. Veja aí os versos 11 e 14. Então o Senhor os questionou: quando os egípcios e os amorreus e os amonitas e os filisteus, verso 14, vos assolaram, ide, rogai aos deuses que escolhestes para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Deus trouxe a memória do povo e disse: olha, quando vocês foram perseguidos, quando vocês foram afligidos, quando vocês estavam angustiados, quando a alma de vocês estava quebrada, quando vocês estavam com lágrimas nos olhos, quando vocês não tinham o que comer, quando vocês não tinham o que se agarrar, quando a colheita não estava funcionando, quando a chuva não caía, quando o clima não estava favorável, vocês buscaram a mim. Vocês lembram disso? E eu fui favorável a vocês. Todo processo de cura da alma, da mente, passa por uma reavaliação da história. Todo processo de libertação, de renovação, passa por uma avaliação da história. Examinai os vossos caminhos, a Escritura está cheia desses textos. Examinai os vossos caminhos. Deus chamando para uma reflexão verdadeira, para uma tomada de consciência, para olhar por cima das circunstâncias, sobretudo para olhar para a história que está sendo construída. Como eu já fiz isso na minha vida. E fiz agora, inclusive, muito recentemente, olhando a intervenção de Deus e olhando para a história e vendo quantas foram as suas intervenções. Quantas vezes a mão de Deus veio de uma forma sobrenatural, inexplicável, decidindo aquilo que parecia irresolvível. O profeta Jeremias, quando está no meio daquela desolação, de uma Jerusalém destruída, o templo queimado, os muros derribados, as famílias mortas, os velhos assolados, as mães em desespero comendo os filhos. Ele diz: escrutinai, examinai os vossos caminhos e voltemos ao Senhor. Você quer ver uma mudança na história? Você quer ver uma mudança de rumo? Você quer ver uma mudança de direção? É preciso gente honesta que olhe para aquilo que aconteceu, para as escolhas que foram feitas, para as decisões que foram tomadas, e veja onde houve transgressão, e veja onde houve quebra, e veja onde houve desvio, e retorne para Deus, para que haja salvação. A quarta coisa que o texto nos ensina é que a crise de consciência e a confissão da culpa estão no caminho da restauração. Veja aí os versos 10 e 15. Então os israelitas clamaram ao Senhor, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir aos Baalins. Verso 15. Então os filhos de Israel responderam ao Senhor: ó Senhor, de fato, nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos libertes nesse dia terrível. Sabe, essa crise de consciência, que é fruto dessa reflexão honesta, sensata, verdadeira, de quem se enxerga, de quem se olha no espelho, bate no peito e diz: essa culpa é minha, eu não divido ela com ninguém. Você quer ver um sinal de que Deus está agindo na vida de uma pessoa? É quando ela diz: isso aqui é meu. Porque senão o cara bota o problema no governo, ele bota no pai, bota na mãe, ele bota no sócio, ele bota no chefe, ele bota no pastor, ele bota em todo mundo, menos nele. Primeiro sinal que eu vejo que um homem e uma mulher estão no caminho da cura, da restauração e da libertação, quando ele diz: não, isso aqui é meu, isso aqui quem fez fui eu. Esse desastre aqui, o componente maior foi meu. Essa derrapada aqui foi minha.
A responsabilidade disso aqui sou eu. E Israel disse, nós pecamos. Senhor, faça o que bem te aprouver, mas nos tire dessa angústia, porque nós nos prostituímos mesmo, e nós pecamos contra ti mesmo, e nós quebramos todos os valores e todos os princípios, e agora nós estamos percebendo que nós estamos entregues à nossa própria sorte, e o mal está caindo sobre a nossa cabeça, e nós precisamos do teu socorro. É essa crise de consciência, é essa confissão. Por isso que o sábio de Provérbios diz, o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Por isso, a Escritura nos ensina, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados, porque há uma terapêutica na confissão. Há uma terapêutica. Freud só entendeu isso no século XIX, mas no Novo Testamento já se sabia que a confissão produzia cura. Porque você admite, você reconhece, você se enxerga, você traz luz sobre as trevas. E aí nós vemos esse povo que olhou a desgraça, olhou a destruição, 18 anos de escravidão, e ele viu que os sucessivos governos não resolviam. Disse, não, Senhor, o nosso problema não está em ninguém não, o nosso problema está em nós mesmos, é que nós pecamos contra ti. Faça o que melhor te aprouver, mas nos tire desse estado de desgraça e de penúria. E em último lugar, o texto nos ensina que o fruto do arrependimento é a ação pragmática. Não há redenção sem mudança de caminho. Veja aí o verso 16. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados e imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então o Senhor teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Esse versículo só me lembra, sabe de quem? Do profeta Jonas. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, disse, eu não vou não. Eu não vou não, porque você é um Deus muito molenga. Você é fraco de coração. Você é muito piedoso. Se eu for lá pregar e esse povo se arrepender, você vai perdoar eles. E foi o que aconteceu. Jonas pregou e 100 mil ninivitas se arrependeram com pano de saco, cinza e jejum, e choraram e pediram a Deus que tivesse misericórdia deles. A ira de Deus é sempre a salvação do pecador. A ira de Deus é sempre a compaixão com quem está caído, com quem está quebrado. Por isso que a igreja tem que ter muito cuidado quando ela trata as pessoas sem misericórdia. Porque o meu pecado é diferente do seu. Mas os dois são alvos do mesmo juízo de Deus. Porque a alma que pecar, diz a Escritura essa, morrerá. O salário do pecado é a morte. Portanto, não há ninguém que possa escapar do juízo de Deus que está feito na cruz. Ele pagou a conta. O seu sangue está sobre você. Nada mais pode, conforme Paulo, lhe afastar do amor de Deus. Porque já não há mais nenhuma condenação, nenhum escrito de dívida sobre você. E o texto diz que Deus não suportou o sofrimento das pessoas. É Jesus olhando para Jerusalém e chorando, porque sabia que 35 anos depois não ia ficar pedra sobre pedra, e que o templo ia ser destruído, ia ser profanado por Tito. E ele chorou e disse, vocês não aproveitaram a oportunidade enorme da visitação que esteve sobre vocês. Mas o mais importante nesse versículo é mostrar que não há arrependimento quando também esse arrependimento não se desdobra numa ação pragmática. Não é só você chorar e dizer, estou tão arrependido, estou tão entristecido. Não. É você agir, é você consertar, é você resolver, é você procurar realizar aquilo
que precisa ser feito e precisa ser realizado, e eles destruíram os ídolos. E aqui, por favor, não vá pegar a imagem da sua avó, da sua mãe e quebrar, não, porque isso aqui cabe nesse contexto, mas não cabe no nosso. Porque o ídolo maior que tem que ser destruído é o que está aqui. Quem sabe o ídolo maior que você tem é você mesmo. Quem sabe o ídolo maior que você tem é a sua empresa. Quem sabe o ídolo maior que você tem é a sua conta bancária, é o seu patrimônio. Quem sabe o ídolo maior que você tem é sua mulher, é seu filho, é sua filha, que você coloca no lugar de Deus. É o seu partido político. É esse ídolo que tem que ser quebrado. São esses equívocos na vida que a gente vai realizando e que a gente vai destruindo os valores e os princípios que precisam ser revistos para que decisões sejam tomadas. Não há mudança de caminho quando a gente não toma decisão. Metanoia é o texto grego, mudança de consciência que se desdobra e que reverbera em ações concretas no chão da vida. Não há evangelho se não há mudança de vida. A religião muda rotinas. O evangelho muda pessoas. Essa é uma frase que eu gosto muito, que eu escrevi. A religião muda a rotina, leva você para o culto, leva você a tomar a Eucaristia, leva você a dar dízimo, leva você, a vez ou outra, até ler a Bíblia. Ela muda a rotina. Leva você no culto da quarta, no culto da quinta, no culto da terça, na vigília, no encontro, no acampamento. Ela muda a rotina, mas o evangelho muda pessoas. Porque ele reescreve a forma de viver. Ele faz de você uma nova criação, conforme Paulo aos Coríntios. Ele lhe leva a escrever uma nova história. Senhor, nós pecamos, vamos destruir tudo isso. Perdão. E vamos agora caminhar de maneira correta. E assim foi feito. E diz o texto que Deus não suportou deixar o seu povo no estado em que eles estavam. Eu gosto muito do Bispo Léo quando ele faz uma analogia de que Deus não suportou ficar longe de Davi. Aí mandou Natã. Porque Davi estava endurecido no seu pecado. E Deus estava com saudade de Davi. Aí disse, Natã, vai lá, fala com ele, olho no olho. Diz para ele que eu estou com saudade dele. Não suporto ficar longe de você. Deus quer estar próximo. Deus quer ser amigo. O amigo de Deus, Abraão. O amigo de Deus, Enoque, que andava com Deus. Amigo de Deus. Jesus disse, não vos tenho chamado de servos, mas sim de amigos. Não quero devotos, não quero crentes. Eu quero amigos. Não será assim entre vocês. Entre vocês nós seremos tratados como amigos uns dos outros. O fruto do arrependimento é a ação pragmática. Quem se arrepende conserta. Não quer deixar para amanhã, quer resolver logo agora. Quer fazer feito Zaqueu, pequei, eu vou pagar 4 vezes mais. A decisão é hoje, a decisão é agora. Quem quer mudar, faz assim. Eu queria gastar mais tempo com esse texto, mas fica complicado para um encontro desse tipo. Mas eu queria concluir dizendo para você que houve essa restauração. Se você continuar lendo o livro de Juízes, sabe o que vai acontecer? Eles vão se prostituir de novo. E esse ciclo todinho vai começar novamente. E quando a gente chega no final do livro de Juízes, sabe como é que os israelitas estão? Eles estão numa condição muito pior do que quando o livro começa. Só para você ter uma ideia, os tesouros que eles tinham saqueados dos povos inimigos estavam sendo utilizados para se fazer ídolos. Você acredita nisso? Esses mesmos que eles quebraram. A prata, o ouro, o bronze, o cedro estava sendo utilizado para fazer novos ídolos. Os levitas haviam se corrompido.
aqueles que conduziam a adoração, aqueles que eram a referência para as outras tribos, haviam se corrompido. A tribo de Dan tinha conquistado uma vila remota. Ao invés de conquistar as cidades chaves, eles já estavam se conformando em ficar na periferia, a pegar aquilo que ninguém queria. E a tribo de Israel estava em guerra contra a tribo de Benjamim, um irmão lutando contra o outro irmão. A situação havia se tornado muito pior do que era no início da narrativa. E aí, talvez você me pergunte, o que é que vai acontecer com o Brasil? Qual é o destino do Brasil? O que espera o Brasil? O que é que a gente pode pensar para 2019? Você acha que Bolsonaro vai resolver o problema? Você acha que Ciro Gomes vai resolver o problema? Você acha que Marina Silva vai resolver o problema? Você acha que Alckmin vai resolver o problema? A minha confiança está no Senhor que criou os céus e a terra. Diz a Escritura, não confiarei nem em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Você quer saber qual é o destino do Brasil? O destino do Brasil está nas mãos do povo que se diz ser o povo de Deus. Nenhuma política vai mudar a alma das pessoas. Nenhum programa político vai mudar o caráter das pessoas. A transformação, meus irmãos, não vem de cima para baixo, não. Vem de baixo para cima. Vem da base. Vem do povo, da massa. É a massa que precisa ser transformada. O cristianismo foi uma mudança de mente e de cultura que começou na base, com os escravos, com os gentios, com os pequenos comerciantes, e foi se infiltrando em todas as camadas da sociedade. E quando chegou no século III, que Constantino olhou, já tinham generais do império, que eram cristãos. A sociedade inteira estava impregnada da verdade, da fé, porque houve uma transformação social. Você acha que é uma política que pode transformar a sociedade? Você acha que é uma ideologia? Você acha que é um programa de Estado? Eu não acredito nisso. Minha barba ficou branca. Eu já vi tantos e tantos governos e já estudei um pouco da história para saber que homem nenhum muda uma nação. O que muda uma nação é ela se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, vem a nosso socorro, porque nós estamos aflitos, e Ele não suporta uma alma quebrantada e um espírito contrito. Diz a Escritura, não abandonará o Senhor. Nós estamos desabastecidos ainda. Está faltando gás aí, eu não sei se na sua casa já tem ou se você está cozinhando com carvão. Mas a pior coisa que nos falta nesses dias é fé, é esperança. É olhar para o céu e dizer como o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do PT, nem vem do PSDB. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que o Senhor lhe abençoe, que você tenha um bom domingo, que você possa aproveitar esse tempo com as pessoas que você ama, que você gosta, que você analise as lições dos juízes de Israel, faça a conexão com o tempo que nós vivemos e aprenda mais sobre Deus. E o resto eu vou te falando por aí, no caminho, e a gente vai se encontrando, no nome de Jesus. Amém.